A Agricultura BR começa esta edição falando sobre soja e a soja tem um andamento já partindo para a finalização de colheita aqui no Brasil. Brasil que tem níveis de produtividade muito distintos, né? Como a gente olha o sul do Brasil, você vê ali algumas regiões com produtividade baixa, em especial no Mato Grosso do Sul, também uma perda de produtividade mais expressiva no norte do Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Mas mesmo no Mato Grosso do Sul você tem localidades com produtividades acima de 70, 75 sacas e tem ainda Mato Grosso, Goiás e outros estados com forte produtividade. Tanto é que alguns números já apontam para uma safra até maior, como a gente já viu nessa semana o escritório do Departamento de Agricultura norte-americano aqui no Brasil, lá em Brasília, estimando uma safra maior para o país. Mas todos esses dados que eu estou falando, eles estão muito relacionados à disponibilidade de soja e está relacionado à sua comercialização. Para falar sobre este assunto e como que esses aspectos influenciam o mercado, nós vamos conversar agora com Gilberto Leal, analista de mercados, que participa conosco ao vivo pela internet. Gilberto, obrigado pela participação e nós temos um cenário de uma safra recorde no país, no qual os prêmios estão positivos, mesmo com uma safra recorde, mas a gente tem visto algumas pressões já nestes últimos 6, 7 dias, a gente tem visto alguma situação de pressão negativa para os valores. Tem soja em Chicago que está oscilando muito mais em relação à queda e tem o dólar que vem também apresentando alguns recuos. Como é que você hoje tem visto este cenário do mercado que está sinalizando para o produtor brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Mais uma vez, obrigado pelo convite, estar participando com vocês aqui, trazendo informações relevantes sobre o mercado da soja no Brasil. Fabiano, na verdade, nós estamos passando por um período de finalização de colheita, uma safra considerável, como você mesmo colocou, muito boa, né? Nós, como agentes de mercado, já trabalhamos uma oferta acima de 170 milhões de toneladas para o Brasil, então é uma ampla oferta. E o que era consenso no mercado, no final do ano, esse consenso em relação a uma pressão muito forte nos prêmios da exportação com a entrada desse volume da safra brasileira não acabou acontecendo, né, Fabiano? Na verdade, a gente tem novamente, né, uma trade war no mercado, uma guerra tarifária, e isso se demonstra muito firme, o que a gente tem visto aí nos prêmios da exportação, que bateram mínimas aí de menos 15, menos 20 e bateu as máximas aí acima de 115 sobre Chicago, né? E isso é o sinal de uma demanda constante pela soja brasileira, principalmente por parte das crushes privadas da China, que continuam comprando soja no Brasil, continuaram comprando e se ausentaram das compras da soja americana desde a eleição de Donald Trump, com medo aí do risco tarifário. E esse é um movimento que a gente está vendo na exportação desde então. Obviamente que os nossos atrasos, Fabiano, na colheita da soja, os nossos atrasos aí nas questões logísticas, alguns gargalos que sofremos, também colaboraram para esse ajuste mais firme dos prêmios, né? Principalmente porque você acaba restringindo a oferta aí de curto prazo com o atraso que foi no início da safra brasileira. Obviamente que agora a gente já está entrando no período de normalidade, né, disso, e aí, consequentemente, estamos vendo um pouco mais de volatilidade nos prêmios, mas vale salientar que os prêmios são positivos e estão bastante firmes. Gilberto, e neste cenário das trading chinesas, como elas operam, é claro que essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, ou Estados Unidos contra boa parte do mundo, ele já antecipava tarifas e também as contratarifas que os países anunciariam. China teve uma corrida, comprou muita soja no primeiro bimestre do ano dos norte-americanos. E não tinha soja no Brasil, principalmente em janeiro, né? Nós tínhamos aí pouca disponibilidade de soja. Como é que o mercado, principalmente em relação à China, está se ajustando? Nossa programação, o line-up brasileiro, mostram pelo menos 10 milhões só para a China. Se todo mundo carregar mesmo,
de fato, né, que tem uma coisa é a programação, outra coisa é acontecer. Mas 10 milhões seriam somente para a China e tem muita soja ainda para ser entregue. Como é que está essa compra chinesa e também a programação de entrega para a China de soja aqui do Brasil? Fabiano, vamos lá. Nós já embarcamos dentro do ano de 2025 aproximadamente 22 milhões e meio de toneladas de soja. Tá? 77% desse volume é o chinês. Tá? 77%. O mercado para a China, a gente tem uma janela e um espaço ainda de aproximadamente em torno de 20 a 22 milhões de toneladas, e eu aqui estou considerando um programa brasileiro de exportação esse ano na soja nas casas de 106 a 107 milhões de toneladas. Esses 20 milhões de toneladas a 22 milhões de toneladas, considerando só China, eu estou considerando também já um pouco de reserva estatal. A minha grande dúvida e a grande dúvida que o mercado tem é realmente se a gente vai conseguir adentrar um pouco em relação à janela de exportação americana, que o Brasil vinha, de certa forma, tomando um pouco de espaço já, principalmente com a China. Então, a gente não pode aqui também descartar um acordo comercial um pouco mais à frente, e considerando um volume substancial da soja no Brasil, esses prêmios, a gente pode sofrer um pouco em relação a esses prêmios na exportação, nos prêmios um pouco mais longos, né? Mas a gente ainda tem espaço com o encarecimento do que a gente teve em relação aos prêmios, aos bases nossos no Brasil. A China, de certa forma, também começou a olhar um pouco mais pausadamente. A gente tem uma ausência aí, desde o final de semana para cá, da semana anterior para cá, a gente tem uma certa ausência de novos reportes de negócios para a China, mas é muito em função também do encarecimento dos prêmios brasileiros, né? Com isso, nós tivemos um recuo das máximas que tivemos dos prêmios a 115 centavos acima de Chicago para nas casas de 85 a 80, 85 centavos acima de Chicago. Então, isso já é um sinal de um certo freio de demanda e também com uma normalização do fluxo logístico nos portos brasileiros. Acabaram pressionando um pouco os prêmios agora no curto prazo. A demanda é o principal drive de formação de preço dos prêmios na exportação. E se a gente tiver uma intensificação, né, Fabiano, dessa questão tarifária, e aí a gente vai entrar numa data-chave que é o 2 de abril, né, devido às tarifas da reciprocidade. Ontem também, dentro desta semana, a gente tem Trump falando em relação a tarifas em relação ao petróleo venezuelano, ou seja, taxar quem compra petróleo venezuelano e quem compra petróleo da Venezuela. A própria China, mais de 60% do petróleo da Venezuela hoje é com a China, né? Então isso trouxe um temor um pouco para o mercado. Chicago até realizou um pouquinho ontem, hoje, né, um pouco de recuperação técnica aí nos ativos, nos futuros em Chicago, mas existe ainda uma tensão no mercado muito grande em relação a essa questão tarifária. E isso traz volatilidade, não só para os futuros na Bolsa de Chicago, como também traz uma certa volatilidade para os prêmios na exportação. Um fato importante é que a gente, desta forma, em relação ao que vem acontecendo no mercado, o Brasil está sendo beneficiado, porque nós temos uma ampla oferta e estamos, de certa forma, segurando um pouco os preços, principalmente falando aqui do norte do Mato Grosso. Nós temos os preços sendo praticados nas casas acima de R$110 para a soja. Chegamos a ter preços em dólares próximos aí novamente a $20 por saco, né? Então são preços favoráveis, né, Fabiano? Sem dúvida. Gilberto, para encerrarmos, nós temos um minutinho só. Gilberto, com um cenário em que nós temos uma certa estabilidade na demanda, então aquele boom, ele deu uma parada.
está estável, está tendo essa demanda, mas também com estabilidade no fator logístico brasileiro, que também faz com que se tenham esses prêmios mais altos. Como é que deve ser o procedimento de vendas desse produtor brasileiro, já que muitos têm muita conta a vencer no final de abril? Fabiano, bem rapidamente, o farm selling ainda é um pouco lento, né, por parte do produtor, né? Eu vejo que a grande maioria do produtor que tinha seus compromissos aí no 30/3, 30/4, que são datas chaves, esse produtor ele antecipou um pouco as suas vendas. O farm selling retraiu um pouco e isso também faz preço nos prêmios. É uma restrição de oferta, acaba sustentando por longo prazo esses prêmios que nós temos aí por um longo período, né? Principalmente por essa restrição de oferta. Mas, olhando um pouco mais à frente, eu tenho um pouco de receio, principalmente em relação ao mês de maio, que é um mês-chave aí para a logística de exportação, principalmente pela questão da entrada do milho safrinha no Mato Grosso. Isso pode trazer aí uma pressão de venda do produtor no mês de maio e, consequentemente, a gente pode sofrer aí com essa evolução da oferta, pode sofrer uma pressãozinha nos prêmios aí no maio. Então é só esse ponto de atenção que eu vejo em relação aos prêmios